Muito bom dia, investidores! Vamos começar mais um panorama matinal nessa sexta-feira, dia 18/8. Hoje a gente fala aí sobre a parte das agrícolas que hoje vem subindo bem, né? A gente tem aí o trigo com uma alta de 2,38%. Um milho que sobe 1,16%. Temos aí o complexo da soja praticamente todo em alta, né? A gente tem soja subindo 1,21%, 1,54% para o farelo e 0,03% de queda para a soja, que provavelmente daqui a pouco inverta para o positivo também. A gente comentou ontem sobre a questão climática lá nos Estados Unidos e o clima aparentemente, pelas previsões, está ficando pior aí, né? A gente teria então um clima mais quente e mais seco, que poderia atrapalhar aí o desenvolvimento da soja. O mercado vinha trabalhando com a possibilidade de que no relatório de setembro o USDA aumentasse a produtividade da soja e acabasse aí melhorando os estoques, né? Porém, com esse clima mais seco e mais quente aí, que a gente teoricamente vai ter para os próximos 15 dias lá nos Estados Unidos, acaba que essas apostas meio que caem por terra, uma vez que isso acaba atrapalhando o estágio reprodutivo aí da soja, né? Então a gente tem que acompanhar para ver se realmente essas previsões climáticas elas vão se concretizar e o que vai ser o impacto, né? Mas a princípio seria para uma soja para cima aí, porque eles teriam que colocar mais preço em cima para tentar reduzir as exportações e manter um estoque um pouco mais confortável, né? Basicamente para diminuir a intenção de compras lá nos Estados Unidos, tá? Para a parte de bolsas, hoje a gente tem bastante coisa, tá? Então ontem a gente teve aí um pedido de recuperação judicial da Evergrande lá, não sei se vocês lembram, mas em 2019 uma das maiores incorporadoras lá da China, que estava tendo dificuldade, já estava com umas ideias de falência lá atrás, né, na época do Covid, e foi salvo num primeiro momento pela China, pelo Banco Central Chinês, né, e não aguentou, não conseguiu, porque os juros estão mais altos, a moeda deles está mais fraca, né, contra o dólar, está batendo as máximas aí. Chegou a bater 7,34 ontem, caiu para 7,31 hoje. O governo vem interferindo também para tentar diminuir essa valorização do dólar contra o yuan, mas aparentemente não está tendo muito êxito, né? Mas de qualquer forma, uma das maiores incorporadoras, eu acredito que hoje ela fosse a segunda lá da China, pedindo aí falência, né? Pediu nos Estados Unidos, que lá é mais simples o processo. Enfim, isso acabou aí prejudicando muito a parte de Ásia e Pacífico e abre brecha para mais, né? E a China nada de fazer estímulos, então praticamente o que está aparecendo é que ela precisaria cortar suas taxas de juros para estimular a economia, porém se ela corta a taxa de juros lá, ela perde ainda mais o controle sobre o seu câmbio. Isso está sendo péssimo para eles, né? O chinês mesmo, ele tem um costume de comprar muitos artigos de luxo, é o mercado que mais movimenta esse tipo de ativo, né? E agora não está tendo movimentação porque eles estão se sentindo realmente mais pobres, de fato estão, né, em dólares, então acaba que eles não adquirem tantos artigos de luxo como de costume. E isso aí pode passar para o resto do mundo também, né? Essa desaceleração. A gente já vê a Europa também, que segue na sua tendência forte de queda, né? Refletindo essas questões. No caso, na China, eles não têm a inflação alta, né? Mas eles têm essas questões de dívidas aí que acabam prejudicando bastante. E a China aí está limitando, então, a variação máxima do dia para o câmbio de 2%. E também ontem entrou vendendo dólares na Europa e comprando yuans para tentar fortalecer a moeda deles, né? Vamos ver aí, mas a princípio não está tendo muito efeito essas medidas e provavelmente eles devam aumentar o ritmo com que estão fazendo isso para tentar dar uma diminuída aí no câmbio. E vamos ver como é que vai ficar essa questão da taxa de juros, né? Se eles vão mexer, mas a princípio não devem mexer não, porque de fato isso mexeria bastante com o câmbio. Enfim, então a gente viu aí uma Ásia Pacífico com uma queda bem expressiva, né? Tá caindo o Xangai 1%, Hang Seng caindo 2,07%, Japão 0,43%, Coreia do Sul 0,61% de queda, Taiwan 1,25% e o único que se salvou aqui foi a Austrália com míseros 0,03% de alta, né? Na parte da Europa, a Europa também toda em queda, a gente vê aí o Eurostoxx caindo 1,19%, né?
E a principal bolsa em queda no dia de hoje é a bolsa francesa no CAC 40, seu índice de ações lá, né? Parte de futuros a gente também tem queda aí, expectativa de queda para a abertura do mercado americano. A gente tem queda no S&P de 0,63% no momento e Nasdaq com queda de 0,89%, quedas que devem acentuar aí, né? Ontem a gente viu S&P fechando com mais uma queda de 0,77%, o Nasdaq caindo 1,17%, Dow Jones 0,84%, o nosso Ibov também não se sustentou, né? Fechou aí com a série histórica caindo por 13 dias consecutivos. Até então isso não tinha acontecido na história aqui do Brasil. E ontem a gente viu aí essa queda, mais uma queda, né? Fechando aí 13 dias de queda aqui no Brasil. Para hoje, a expectativa é que a gente veja, né, realmente bolsas então mais em queda e $1 mais em alta. Na parte dos metais, a gente tem, estranho até esse movimento aqui, o minério de ferro ele vem subindo, esse já é o terceiro dia consecutivo, e subindo bem, né? Hoje ele sobe 2,94%, mesmo com essa notícia aí da quebra da Evergrande, que é um dos consumidores, né, um dos maiores consumidores de minério de ferro lá na China, e mesmo assim o minério de ferro vem subindo. Bem curioso mesmo isso aqui. Até porque se a gente olha no detalhe nas ações aqui, o que caiu lá no índice chinês de Xangai, a gente vê que a maior parte das quedas se deu em empresas de construtoras. Então é curioso essa alta aqui do minério de ferro. E a gente vê um petróleo aí perdeu, né, a região dos $80 o barril, cotado agora a $79,69 o barril. Lembrando que o petróleo veio aí da casa dos 83, né? Chegou a passar os 83 e veio fazendo essa queda. Então, para o dólar, no dia de hoje, a gente tem um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo. Nada demais também, vem subindo 0,2% no momento. Contra os países emergentes, ele está mais forte. A gente tem uma alta, principalmente aí, contra a moeda australiana, que sobe 0,26%. Aqui no Brasil também o dólar vem se fortalecendo, né? Lembrando que o dólar bateu 4,70 aqui, chegou a passar dos 5 ali, e nessa região dos 5,05 ele tem uma resistência relevante, né? Então pode ser que o mercado descanse um pouco antes de voltar a subir. Ontem a gente teve a reunião com o Campos Neto, né? E nessa reunião ele falou que no Brasil não tem espaço no momento para um corte de 0,25 e nem um corte de 0,75. Ou seja, o corte realmente vai ser de 0,5 para a próxima reunião. Claro que, né, tem água ainda para rolar até a data da reunião, mas a princípio deve ficar realmente nesse corte aí que já havia sido contratado, né? Já saiu lá na ata, no comunicado e tudo mais. O mercado já está esperando por esse corte de 0,5, né? Mais um corte de 0,5. Mas com a reunião de ontem e com a modificação aí do dólar, que subiu bem, que a gasolina e diesel também subiram bem, e isso tende a puxar a inflação, havia uma expectativa de que ele falasse algo no sentido de que talvez não cortasse o 0,5 que havia sido contratado e cortasse um pouco menos, ou talvez nem cortasse, né? Mas não foi o caso. Continua com a ideia de que na próxima reunião vai ser cortado 0,5%. Na parte de agenda, a gente não tem nada hoje, nada mesmo. E os mercados em queda, com a perspectiva de queda, já vem de uma semana de queda. Talvez o único motivador para uma recuperação no dia de hoje é que caiu bem durante a semana. Então poderia ser um movimento de realização de quem fez vendas ali e está obtendo lucro, né? Mas fora isso, e lembrando, isso é muito fraco também, né? Um motivador muito fraco. Mas fora isso, então a expectativa é que seja realmente para um dia mais negativo para bolsas ao redor do mundo, inclusive aqui, e um dia um pouco mais forte para o dólar. Tenham todos um ótimo final de semana.